Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Cruzeiro acertando, e encaminhando a contratação do atacante Matheus Davó para a próxima temporada. Quem que é esse ponta que pode fazer um papel também como centroavante? Quero comentar aqui com vocês as características do jogador, se vai ser uma boa opção ou não para a próxima temporada. Além disso também sobre o Giovani Jesus, que pode render um valor aí bem interessante para o Cruzeiro em transferências para um time da MLS lá dos Estados Unidos. Será que é realmente um valor interessante? Vamos comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, para que já postamos diversos conteúdos aqui de notícias do mercado da bola, da equipe do Cruzeiro. Então se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar e ajudar nós a chegar a essa marca de 37 mil inscritos ainda nesse ano. Falta menos do que 320 seguidores aqui no nosso canal, então conto com a ajuda de vocês. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da SSS Game Brasil, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, com ótimas cotações para os jogos da Copa do Mundo. Hoje mais cedo eu destaquei a partida do Brasil, lá na SSS, mas tem também vários jogos igual no sábado, entre Marrocos e Portugal. Tem, por exemplo, a vitória de Marrocos, pagando 4,80 a cada real apostado, o empate também 1,66, até as casas de apostas colocando esse resultado como mais provável, e é uma vitória de Portugal pagando bem também, 3,65 nesse jogo sábado ao meio-dia. E às 4 horas tem Inglaterra e França, vitória da Inglaterra pagando 2,80, empate 2,36 e uma vitória da França pagando muito bem também, no caso 3,30 lá na SSS. Para você pegar esse e outros jogos, como por exemplo amanhã Brasil e Croácia, tem também aí Argentina e Holanda, só jogando nesses próximos dias. O link da SSS está aqui embaixo, e lembrando, você utilizando esse meu cupom, que eu vou deixar aqui essa sequência de números para vocês na tela, você vai ter 100% de bônus, no valor do seu primeiro depósito. E caso você queira se tornar um agente, eu vou deixar aqui na tela as opções que você tem de ganhar uma renda extra. O link para você tirar suas dúvidas lá no Telegram está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar então falando sobre o Matheus Davó, informação aí no caso confirmada pelo Samuel Venâncio e também pelo Globo Esporte, de que o atacante que não renovou o seu contrato de empréstimo com o Bahia deve vir em definitivo para a equipe do Cruzeiro. Até no caso ele tinha vínculo ainda com a equipe do Corinthians, mas possivelmente a equipe paulista deve abrir mão desse vínculo e manter um percentual de uma venda futura aí do atacante. Jogador que foi importante para o Bahia conseguir o acesso na última temporada, até porque dos 10 gols que ele marcou pelo Bahia, 9 deles foram na edição do Campeonato Brasileiro, da Série B. Foi importantíssimo para o Bahia conseguir o acesso na terceira colocação. Vale lembrar que ele foi contratado pela equipe tricolor em abril, então chegou aí justamente para a Série B, um atacante que tem seus 23 anos de idade, pode atuar aí como centroavante e como um segundo atacante também, Apesar dele ter começado a sua carreira caindo um pouco mais pelo lado do campo, acaba que, ainda mais desde a última passagem dele pelo Corinthians e pela equipe do Guarani, ele joga muito mais centralizado do que pelos lados. Tem muita velocidade, é um cara aí que gosta também de arrancadas. Eu vejo que é um jogador bem interessante, que no ano pelo Bahia foram 40 partidas, 10 gols e também 4 assistências. Ele que surgiu muito bem no Guarani, no caso lá nas temporadas de 2018, 2019, e foi comprado pelo Corinthians por um valor próximo dos 2 milhões e 400 mil reais por 50% dos seus direitos econômicos, que é o que o Corinthians tem, Então possivelmente o Cruzeiro deve ficar com um valor um pouquinho menor do que esse. Pelo Guarani, ele começou a se destacar em 2019 com 30 partidas e 3 gols na Série B do Brasileirão. Chegou para o Corinthians no início de 2020, não teve muita sequência, e olha que teve números bacanas, Foram 7 partidas pelo Corinthians e 2 gols marcados. Mas assim como eu já disse em vários outros vídeos, acho que o Corinthians é o time no Brasil que mais queima jogadores, O cara vai lá, é contratado, apenas 21 anos de idade na época, jogou aí 7 jogos, marcou 2 gols e não é útil para o time. Enfim, nem teve mais sequência e foi emprestado naquela reta final da Série B pelo Guarani, que disputou a segunda divisão, 22 partidas, 3 gols e 5 assistências. Vale lembrar que ele ainda termina o ano lá na equipe do Philadelphia Union, onde fez apenas uma partida no time dos Estados Unidos. Começa 2022, ele jogou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo, foi bem, 12 partidas, 2 gols e 2 assistências, e igual eu comentei, esse último ano de Série B pela equipe do Bahia, Acho um jogador que chega para brigar a posição com o Edu, para ver quem vai ser o titular. Característica de jogo, se eu falar que é parecido, eu vou estar mentindo, porque, para falar a verdade, o Matheus Davó é muito mais de velocidade do que propriamente igual o Edu, que é muito mais central, na minha visão. Não descartaria a possibilidade dos dois jogando juntos, igual eu falei para vocês, O Matheus pode fazer uma função também como segundo atacante.
Acho interessante, é um jogador que já jogou junto também com o Rafael Bilu, na época que eles estavam juntos no Corinthians, né? Apesar de poucos jogos no principal. Acho um nome interessante no mercado, que é aquela expectativa que nós já estamos observando no Cruzeiro, né? Contratação de jogadores mais jovens, por exemplo, abaixo dos 26, 27 anos de idade. O Matheus Davó tem apenas 23 anos e, por exemplo, livre no mercado. Ou, por exemplo, em reta final, que não está sendo aproveitado por alguns times, podemos dizer assim, né? Os times que vão brigar por alguma coisa a mais nesse ano, ganhar títulos, Copa do Brasil, Libertadores. Acaba que tem vários jogadores ali que são reservas e que, chegando para o Cruzeiro, ainda mais com um estilo de jogo parecido com o do Pesolano, podem encaixar muito bem, ter uma valorização muito grande, e eu estou bem confiante na chegada então do Matheus Davó e também do Matheus Davó e do Vital, né, do Matheus Vital, os dois do Corinthians para o próximo ano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre o atleta, se você gostou, né, desse nome então contratado para a temporada agora de 2023. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o Giovani Jesus, com atualizações vindas do Samuel Venâncio e também do Portal UOL, onde o Cruzeiro tem conversas avançadas, né, já negociações avançadas, para vender o lateral direito / zagueiro para o Dallas FC dos Estados Unidos. De acordo aí com o Samuel Venâncio, o valor é de $1 milhão, ou seja, próximo ali hoje, né, se você for pegar a cotação, dos 5 milhões e 280 mil reais, algo próximo a isso, vai depender bastante da cotação, mas podemos dizer, 5 milhões de reais. Quanto que o Cruzeiro tem dessa negociação? O Cruzeiro então tem um percentual de 80% em cima desse valor, então vai ficar com um percentual bem interessante, né, superior aos 4 milhões de reais nessa transferência, que assim, não é um valor de encher os olhos, mas pelo Cruzeiro demonstrando interesse em outro lateral direito no mercado, mesmo tendo Wesley Gasolina, várias opções também de zagueiro, eu vejo que o Giovani acabaria ficando com pouquíssimo espaço aqui no time do Cruzeiro. E não sabemos se, por exemplo, o Cruzeiro vai vender todo o seu percentual, se vai manter, por exemplo, o percentual de uma venda futura, até porque, por exemplo, o Cruzeiro vai vender 80% dos direitos, mas tinha 100. Será que esse 100 o Cruzeiro vai manter 20% da negociação? Vai negociar com o próprio atleta? Tem que ver essas questões aí também. Mas, de qualquer forma, foi uma venda aí, mais uma, né, das categorias de base do Cruzeiro, que apesar de toda aquela confusão, né, que aconteceu aqui no Cruzeiro de 2018, basicamente, até 2021, mesmo assim, olha o que saiu da base do Cruzeiro, né? Bons jogadores, renderam ali idas para a Europa, igual o Matheus Pereira, o Adriano, por exemplo, aí o Stênio, que foi emprestado para o Torino, né? O Maurício, que é o melhor dele, jogando muito bem, no caso do Internacional. O melhor, para falar a verdade, é o Ederson, né, que está hoje na Atalanta da Itália. O Jadson Silva, muito bom defensor. Isso nessa geração nova, né? Fora ainda os que deram certo aqui pelo Cruzeiro, Daniel Júnior jogando demais, vejo muito potencial. No caso, na zaga mesmo, o Everton, Kaique, inclusive sendo convocado para a seleção sub-20, né? No caso, nessa última quinta-feira. Então, apesar dessa bagunça que teve na base do Cruzeiro, ainda assim gerando bons frutos. E só falando sobre o Giovani Jesus, que é bem jovem, tá? Tem 21 anos de idade. Ele até postou um vídeo nas suas redes sociais, se não me engano foi no início das férias ali, ó, no final do mês de novembro. Dele postando lá, no caso, onde seus avós moravam, na Bahia, né? Um lugar bem simples mesmo. Até hoje os seus avós moravam lá, né? Ele tinha visitado depois de, se não me engano, 5, 6 anos. Que foi quando ele começou a jogar ali, né? No caso, foi para a base do PSTC do Paraná e do Palmeiras em 2016 a 2018, a 2019, né? Antes de chegar no Cruzeiro em 2020. Então, desejar sucesso aí para o jogador, muito bom, foi importantíssimo para o Cruzeiro nesse ano. Eu, particularmente, gosto muito do Giovani Jesus, até na minha visão, eu até começaria o ano com ele como titular, mas acabou aparecendo essa proposta que, né, pesa bastante, né? Um jogador morar nos Estados Unidos, por exemplo, em Dallas, né? No caso, é um estado muito bom também. Tem até o Anderson aqui, que é inscrito do canal, que é dos Estados Unidos, ele pode comentar um pouco melhor com isso, né, com mais propriedade. No ano foram 39 partidas do Giovani Jesus aqui pelo Cruzeiro, 2 gols marcados e 3 assistências. Lembrando que ele começa a jogar profissionalmente na temporada passada, fez apenas um jogo e o Pesolano deu muita chance para o Giovani, acabou se valorizando. Pode colocar também essa venda na conta aí do técnico uruguaio. Lembrando que ele chegou a jogar no Alverca, lá de Portugal, no caso uma passagem bem curta, em 2020, antes de chegar no Cruzeiro, fez apenas 4 partidas pelo time de base lado de Portugal. Quero saber a sua opinião então aqui embaixo nos comentários. O que você acha do valor dessa venda? Você acha que poderia ser um valor maior? Ainda mais se esperasse o início de ano, quem sabe ele sendo titular numa Série A, sem dúvidas, né? Valeria muito mais, mas acabou aparecendo essa oportunidade, o Cruzeiro fazendo negócio então com um valor próximo dos $1 milhão.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. O YouTube não está querendo muito entregar aqui os vídeos, então conto com a ajuda de vocês para comentar aqui embaixo. Sem dúvida vai me ajudar demais. Também ativar as notificações para sempre quando sair vídeos novos, né, você ser notificado. Agora com jogos da Copa do Mundo, os vídeos saindo um pouco mais tarde, mas sempre ali nessa média, tá? 11h30, 6 horas da tarde, 6 horas da tarde, né, e outro às 8 horas da noite, tendo vídeo aqui para vocês. Vou deixar outras sugestões aqui na tela e o link da SSS para você pegar e começar a apostar. Só utilizar meu código para você também ter esse bônus. Valeu, galera!